7h04 é horário da gente se conectar com Brasília, se conectar com o Diego Amorim. Bom dia, Diego, tudo bom? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Diego, o ex-presidente Jair Bolsonaro andou pedindo desculpas? Como é que foi isso? Pelo que ele pediu desculpas? Por quê? E quem é que você ouviu sobre isso também? Pois é, Mauro, no último sábado, em uma conversa informal ali, depois de um evento em Jundiaí, no interior de São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro voltou a atacar as vacinas aí contra a Covid, dizendo que imunizantes com RNA mensageiro, ele se referia à vacina da Pfizer, fazem acumular grafeno nos testículos e nos ovários. E aí, no domingo, um dia depois, Jair Bolsonaro veio ao Twitter, numa atitude inédita, voltando atrás em algo que havia dito e pedindo desculpas. Ele escreveu o seguinte, ou a equipe dele, em relação a uma conversa no dia de ontem na cidade de Jundiaí sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte, disse o ex-presidente. Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina. Fato desmentido em agosto de 2021, mais uma vez lamento o falado e peço desculpas. Fecho aspas aqui para o Jair Bolsonaro nessa mensagem que ele escreveu no Twitter. Vale lembrar ao nosso ouvinte, Mauro, Ana, que na próxima quinta-feira, depois de amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral inicia aquele julgamento que pode resultar na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o contexto desse pedido de desculpas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu ouvi 2 deputados do PL e um senador do PL, partido do ex-presidente, sobre esse recuo, esse pedido de desculpas que chamou a atenção justamente porque Jair Bolsonaro, enquanto esteve no poder, fez duras críticas à vacina o tempo todo e em nenhum momento voltou atrás ou pediu desculpas sobre isso. O Alberto Fraga, que é deputado do PL do Distrito Federal, me disse o seguinte: ele pediu desculpas porque sabe que esse foi o grande erro político dele. Ele sabe que foi isso que fez ele perder a eleição. Ele não é médico. Por que tem que ficar se metendo em relação à vacina? Me disse o Alberto Fraga. No entender dele, então, foi em razão disso que Jair Bolsonaro voltou atrás. Também ouvi o deputado Lincoln Portela, que é de Minas Gerais. Ele disse o seguinte: Bolsonaro reconheceu que se equivocou e falou alguma coisa que não devia. Deve ter analisado, estudado e voltou atrás. Isso não vai influenciar em nada o julgamento dele no TSE, claro, nem para mais, nem para menos. E aí o Lincoln Portela me disse o seguinte: mas convenhamos, os nossos governantes falam cada coisa, todos os últimos pecaram na hermenêutica, na semântica e na exegese, me disse o Lincoln Portela, e ele pediu para fazer uma exceção, com exceção do ex-presidente Michel Temer, que é um homem que sabe usar bem as palavras, me disse o deputado Lincoln Portela. E para concluir, Mauro, um senador do PL, esse me pediu reserva, me disse que o Bolsonaro está numa fase mais zen de cuidar das coisas dele, que nesse recuo e nesse pedido de desculpas não há nenhuma estratégia, é porque, segundo esse senador, Bolsonaro percebeu que não precisa mais ficar falando sobre vacina. O que tinha que dar de desgaste sobre esse assunto já deu. Então ele viu que falou besteira e pediu desculpas. E aí esse senador me disse, aproveitando a conversa com ele, eu comentei sobre o julgamento no TSE, claro, ele me disse, olha, se o TSE decretar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ele vai eleger qualquer um, de qualquer lugar, mesmo da prisão, me disse esse senador do PL que pediu reserva. O meu comentário para concluir, Mauro, é o seguinte: eu acredito que Bolsonaro pediu desculpas porque a política é a busca por um poder que protege quem lá chega. Enquanto ele estava na presidência da República, ele falava o que queria, não tinha obrigação, pelo menos na cabeça dele, de recuar ou de pedir desculpas. Agora que está sem mandato, que está com a faca no pescoço do TSE, ele fala isso, disse coisas muito mais graves durante a pandemia e não pediu desculpas. E agora pede desculpas porque já não está mais no poder. O poder enfraquece o ser humano, seja ele quem for, Mauro. Não só o poder, como também a perspectiva de poder. E, de repente, Bolsonaro é inelegível, se for realmente tornado inelegível, também fica sem essa perspectiva de poder. Embora continue, de fato, sendo um cabo eleitoral muito, muito forte, fica sem a perspectiva de poder. E o que também é outro fator a se considerar. Mas eu acho que tem estratégia aí sim, porque o ex-presidente Bolsonaro, inclusive, prestou condolências
por esse ataque que houve a uma escola em Cambé, no Paraná, que é outra coisa que ele não costumava fazer. Dessa vez ele foi às redes sociais prestar condolências à família da estudante que morreu e solidariedade à família do estudante que foi ferido, que está em estado grave. É outra coisa que não era muito normal de ver o então presidente Bolsonaro fazendo, né, Diego? Boa observação, Mauro, boa observação. E se você ler com atenção esse tweet até um pouquinho grande, que eu li agora há pouco na íntegra aqui para o nosso ouvinte, percebe-se que ali é alguém escrevendo, né? Tem uma assessoria aí, tem hoje um gerenciamento de crise, tem toda uma equipe do PL. Isso aqui não foi o Carluxo que escreveu, né? Não foi o Carlos Bolsonaro que escreveu, porque se ele tivesse escrito a gente nem teria entendido o que ele queria dizer, né? Então tá dando para entender. Se tá dando para entender, não foi o Carlos Bolsonaro que escreveu esse tweet de pedido de desculpas. Ainda sobre o julgamento do TSE, só uma observação interessante que tá rolando nos bastidores aqui em Brasília, Mauro e Ana, porque o julgamento começa na quinta, o relator vai ler o seu relatório, que é gigante. O que tem se falado aqui é que na sessão de quinta à noite vai ficar somente para a leitura do relatório do relator. Depois que o relator votar, tem mais 2 ministros para votarem, e aí em seguida é o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, e que há um burburinho de que ele pode pedir vista, que é aquele tempo a mais para analisar o processo. Se pedir vista, suspende, e aí isso vai ficar para depois do recesso de julho aqui em Brasília. Então, o que está se dizendo aqui? Que o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele pode antecipar o voto dele, levando em conta que existe a possibilidade do relator, mais os outros 2 que vão votar, votarem já pela inelegibilidade. E aí o Alexandre de Moraes anteciparia o seu voto, já ficariam 4 votos. Como são 7 ministros do TSE, já haveria maioria pela inelegibilidade. E aí, se o Cássio Nunes Marques pedisse vista, o resultado já estava garantido, digamos assim. Lembrando que o pedido de vista ele tem um prazo em tese para devolver, mas ele devolve quando quiser esse projeto para o plenário. E que o Alexandre de Moraes pode sim antecipar voto. Isso também há previsibilidade, qualquer ministro pode antecipar o seu voto se assim o desejar, Mauro. Tá certo. Diego continua com a gente porque temos entrevista agora pela frente.